O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Este mês de abril, o programa Cobras e Lagartos é totalmente dedicado ao Belmiro Valverde, professor Belmiro Valverde, para nós, seus amigos, para mim, para Mário Negrão e para Hugo Mengarelli, o bom e velho Belmo. Este mês foi escolhido para ser dedicado à memória dele porque, por coincidência, é o mês do aniversário do Belmiro Valverde, ele faria 72 anos. Então, vocês que nos acompanharam ao longo de todos esses anos, para vocês, o melhor do Belmiro Valverde. Vai fazer muita falta para todo mundo. Belmiro Valverde, habemos Papa. Habemos Papa. E que Papa, hein? Que Papa, hein? Que lhe Olha, pareceu? A gente já falou sobre esse tema 2 programas atrás, mas agora nós vou temos... lhe confessar que eu tenho, em relação a algumas coisas, uma reação quase infantil. Quando vi a eleição do Papa, aquilo ali aquilo cristalizou rapidamente um sentimento. Porque toda aquela excitação do conclave, não sei o quê, especulações, análises, exegeses, mas aquilo tudo cessou quando abriu a janela e apareceu a figura do Papa, né? E a figura do Papa é uma figura imponente, é uma figura, né, tranquila, serena, olhou para aquela multidão toda com um ar assim de que, né? Disse um singelo boa noite, né? Disse um singelo buonanotte, fratelli e sorelli, né? E depois mandou um bom repouso para todo mundo, né? Quer dizer, eu acho que as expectativas sobre o Papa Francisco são as maiores possíveis e muito justificadas. Porque, na minha visão, pelo menos assim, muito imediatista e midiática, ele restaura na liderança da Igreja uma figura de assertividade, de afirmação, que Bento XVI certamente não tinha. Bento XVI era um tipo intelectivo, fechado, sem carisma, né? E João Paulo II tinha muito, né? E eu sempre digo para os meus amigos, e alguns deles mais católicos, ficam até horrorizados. Eu disse, olha, na minha religião, o Cristo é o Cristo Rei, é o Cristo triunfante, não é o Cristo sofredor, não. Por isso, quando eu vou à Capela Sistina, eu fico maravilhado de ver o último julgamento, né, o julgamento final. O Cristo que Michelangelo desenhou e pintou, não é um Cristo frágil, ele é parrudo, ele está olhando para os caras que estão ali embaixo escorregando para o inferno e diz, viu, agora vocês vão ver o que é bom para tosse, né? Ele é o Cristo que triunfou. E eu vejo muito isso. Eu acho que o Papa restaura na Igreja essa ideia de que a Igreja não é um ente cercado de problemas terrenos e, não, porque é pedofilia, porque isso, porque o Papa não falou contra os militares. A Igreja tem outros valores. Esses não são pequenos, esses valores são valores importantes, mas não são tão importantes quanto algumas coisas que o Papa está dizendo com toda clareza. Parem de querer ser uma ONG bem intencionada, uma ONG piedosa. A Igreja não é, dou para os pobres. A Igreja dá para os pobres com o sentimento do Cristo, é outra coisa. É o confessar, é o compartilhar a fé, né? Eu acho que eu fiquei encantado, para ser bem sincero. Além disso, Roma ajuda, né? Quando o cara olha Roma é uma maravilha, né? Roma é o microcosmo do mundo, está ali tudo, está a beleza mais maravilhosa da Pietà, das igrejas, do São Pietro in Vincoli, do Moisés de Michelangelo, e está também a crueldade, o Coliseu, e está o poder. A luxúria. A luxúria, está tudo junto ali. O céu e o inferno, né? Lado a lado. O céu, o inferno, o purgatório, e como diria o Mark Twain, né? Eu prefiro o céu pelo clima, mas o inferno pelas companhias. Embora o Papa tenha tido uma exposição até pequena, claro, com poucos dias de papado, mas os primeiros gestos dele foram muito simbólicos, né? Foram carregados de um simbolismo, quer dizer, até a escolha dele, que é o primeiro Papa da Companhia de Jesus, que foi a primeira ordem que realmente globalizou o catolicismo no mundo.
Os símbolos que ele utilizou, a escolha do nome, utilizar uma cruz que não é a cruz de ouro que normalmente os papas utilizam, ele estava sem a veste dourada, de papa, dourada e vermelha, né? Estava apenas de branco. Como é que você vê esse símbolo? Isso mostra um caminho que a igreja deve seguir? Eu acredito enormemente no poder do símbolo, porque eu vou botar num plano bem vulgar. Se você está acostumado uma empresa cheia de luxo, viagem de primeira classe, e se o teu chefe começa a viajar de classe executiva, você não tem mais cara de viajar de primeira classe, né? Se você anda de classe turística, continue lá porque, né, ou se o teu chefe está lá, vá para lá, né? Então eu acho que essas coisas realmente elas são imediatas, né? Por exemplo, aquela história de ontem que ele saiu lá fez um desvio no caminho dele para pagar a conta do hotel. Pô, todo papa e todo presidente, e até um amarra-cachorro aqui, um inspetor de quarteirão de Dr. Ulisses, deve ter um aspone qualquer para pagar as contas para ele. Não, ele vai lá e paga a conta dele. Faz coisas terrenas. Prosaicas, né? Prosaicas. Recusa o carro papal e vai num modesto Mercedes 600 preto, né? Possivelmente alugado pela Santa Sé para os seus compromissos. Foi de ônibus com os cardeais, Foi de ônibus, né? Quando, né? Quer dizer, eu acho que isso, a pessoa, o cínico vai dizer assim, isso é demagogia. Não é demagogia. Isso sinaliza efetivamente um determinado comportamento. Porque a partir daí você não pode se dar o luxo de ter comportamentos muito diferentes. Qualquer pessoa que tenha trabalhado numa empresa ou no governo sabe disso. Se o governador é frugal, o governo é frugal, mas se o governador ele é esbanjador, os magrinhos todos se acham no direito de emular sua excelência, né? Então, me parece que até nessas pequenas coisas, né, algumas palavras que ele já disse, inclusive, algumas indicações que ele deu, esse simbolismo está muito presente. Eu imagino, né, que você não deve esperar na igreja que ela, de repente, vá para as páginas da tribuna da empresa, da tribuna, como é que chama? Tribuna do Paraná. Tribuna do Paraná, né? Bertone acusado de pedofilia, nada disso, né? Escola, né? Descobriram que ele tinha um cofre em casa com $400 mil. Não vai acontecer isso. A igreja é um troço sutil, como o João Paulo foi sutil, né? O João Paulo não trocou a liderança inteirinha da igreja brasileira, que estava infestada, e eu digo isso com absoluta tranquilidade pessoal, infestada de marxismo disfarçado sobre teologia de libertação, tudo isso. O João Paulo botou ordem nessa casa do jeito que ele achava que devia ser. Tem gente que acha que devia ser diferente, mas acabou muita coisa no Brasil que era apresentado como catolicismo, como cristianismo, e que na visão dele não era. Então eu acho que ele tem que esperar essa reforma silenciosa, mas os símbolos iniciais são importantíssimos. Se ele aparecesse todo paramentado, cheio de anéis, e sentado na sédia gestatória, trepado em cima de 20 cortesãos, aquilo já dava um sinal, né? Como Pio XII deu, né? Basta ver quem quiser se divertir até historicamente veja no YouTube as diversas cenas da ascensão dos papas. Pio XII assumiu com toda a pompa, né? João XXIII já assumiu de uma forma mais... né? Paulo VI já assumiu de outra forma. João Paulo I, coitado, né? Assumiu de uma forma humilde. João Paulo II assumiu de uma forma que é muito interessante, porque ele perde a voz, inclusive, de emoção, 2 vezes durante o discurso dele. Tal a carga de emoção que ele estava sofrendo, né? Então, eu acho que essas coisas todas sinalizam com toda clareza onde é que a igreja vai, né? O nome do Papa Francisco, todo mundo fala em... Chico para nós. Aqui, Chico para nós. Né? É o Chicão. Papa Chico. Né? Pablito para os irmãos e Chico para nós. Na verdade, ele remete a 2 figuras importantes do catolicismo, São Francisco de Assis, que é a imagem, né, da humildade, da dedicação ao próximo, aos pobres, aos menos afortunados, e São Francisco Xavier, que foi o primeiro jesuíta
globetrotter, né? Que globalizou o cristianismo, quer dizer, ele foi para o Oriente, eles usavam vestes, eles também utilizavam elementos das culturas locais dentro dos seus cultos, né? Então, quer dizer, o que significa esse nome? Você que gosta de signos também, Mário. Para mim, eu acho que, como você falou, né? Francisco é um nome que remete à pobreza, remete à humildade, né? Eu não sei, acho que ninguém sabe exatamente o que estava na cabeça dele quando ele escolheu, né? Mas uma coisa interessante... Mas a primeira coisa que vem à cabeça da gente é o seguinte, como é que ninguém pensou nisso antes? Né? Porque, como é que ninguém escolheu esse nome antes? Porque assim, você veja os papas quando escolhem seus nomes, eles geralmente eles quase sempre escolhem nomes que já foram escolhidos antes, né? E às vezes até com a disfarçatez imensa, né? Porque tem uns inocentes do passado que Deus foram tudo menos inocentes. Mas Francisco é um nome Julião, tão popular na Igreja Católica, né? E como é que ninguém pensou nisso antes? Né? É interessante você trazer isso porque assim, o que significa o nome de um papa? Se você for olhar nas dinastias reais, por exemplo, pegar a Inglaterra, né? Que é a mais... ser um Plantageneta, ser um Tudor, ser um Windsor, né? Tinha todo um processo histórico em volta daquilo, de revoluções, de embates, de guerras e tal. Não é? Então, escolher um nome para um rei da Inglaterra, se você escolher Richard, não é? Se, por exemplo, um desses próximos aí, dos netos da rainha, escolher o nome de Richard, né? Ou de William, né? Eles já vai evocar um determinado pedaço da história e tal. Com os papas, pelo menos para mim, da minha ignorância, né, que eu não sei tão bem a história dos papas, então para mim não invoca assim um pedaço histórico, a não ser alguns mais famosos, assim, né, como os Inocêncio III, o Leão XIII, né, aqueles que trazem, para mim, pelo menos assim, invocam a história mais claramente, né. Então, Francisco, para mim, também é uma surpresa, é a mesma coisa que se fosse Arnulfo ou qualquer coisa assim, né, ou Zé. É um nome que realmente... E é simples, né? É um nome de pessoa, não é? Porque, assim, são raros os inocêncios, né? Nós temos aqui o... Gregório, né? Gregório, né? Agora, Francisco é um nome bem bacana. O que eu acho mais importante é assim, tomando continuidade do que a gente estava falando aqui do simbólico, né? Veja, quando você estava falando assim, estava passando fichinha na minha cabeça, né? Imaginando assim, que diferença e semelhança existe entre a realeza vaticana e a realeza britânica, né? Quer dizer, é interessante isso, porque eles conseguem, por exemplo, fazer um misto de dignidade, ser parâmetro para a nação, pouco de circunstância, né? Mas ao mesmo tempo escapar de ser vitrine, né? Eu estava vendo ontem à noite uma reportagem sobre o Prince Harry no Afeganistão, né? E como foi difícil ele ser um soldado comum, né? Mas como foi importante também ele fazer isso, porque se algum dia ele tiver um posto de liderança na Inglaterra, ele é um homem experiente de guerra, ele já esteve em combate, ele sabe o que é isso, né? E ele sabe o que é ser o inglês comum, o inglês normal, né? E como que mas você... todos eles, né, passam por esse processo. O outro foi para a Guerra das Malvinas. Né? Então, quando eu vejo essas coisas de pedofilia e corrupção no Banco do Vaticano, eu vejo um fenômeno parecido, sabe, uma coisa parecida com se a barriguinha da Kate Winslet está grande ou está pequena, né? Porque as pessoas têm essa coisa de gostar de ver famosos. Todo mundo adora olhar para o buraco fechado. Mundanismo, né? Mas faz parte, porque acho que em parte eles estão lá. O John Lennon, uma vez, ele estava em São Francisco e uma horda subiu em cima da limusine dele, né? E alguém, o segurança, quis engrossar o caldo ali e chamar o reforço da polícia e falou assim, não, deixa eles quebrar a limusine, foi eles que pagaram por ela. Né? Quer dizer, você tem que ter essa noção, né, de que a notoriedade dele, ele deve alguma coisa aos seus fãs. Né? Então, a nobreza deve explicação aos fãs. As pessoas que aparecem em prominência, até nós aqui, nessa humilde postura aqui, nós devemos uma certa postura de vida e uma certa postura de atitude para as pessoas que esperam alguma coisa da gente, né? Esperam alguma coisa da gente, né? Que somos pessoas comuns, mas ao mesmo tempo são pessoas que acabam acumulando expectativas e tal. Então, eu queria ver assim, até que ponto um papa mais midiático, o João Paulo II fez isso com brilhantismo, né? Ele conseguiu ser popular sem ser vulgar, conseguiu ser midiático, né, sem ser palhaço, não é? Ele conseguiu fazer aquilo, mesmo levando tiro e tudo. Né? Ele conseguiu fazer isso. Vamos ver se esse Papa faz, ou se ele vai escorregar no que tudo que a nobreza escorrega. Né? Deixa eu conversar com vocês uma coisa. Quando o Papa apareceu na
na sacada, e houve aquela ovação popular, e na minha cabeça, assim, já meio condicionada pela sociedade midiática, eu estava vendo o Papa fazendo assim, valeu! Valeu! Aí, pô, só voltava ele chegar e falar, yes! Yes! Yeah! Agora, Belmiro, só para encerrar esse bloco, o Mário falou sobre o soldado, né, que a figura do soldado, mas os jesuítas eles têm essa característica, né? Claro, vamos lembrar. Inácio Loyola era militar. Inácio Loyola era militar. A nossa história, a história do Brasil, passa pelos jesuítas, quer dizer, José de Anchieta e Manuel de Nóbrega foram os fundadores de São Paulo. Nós tivemos o primeiro grande escritor em território brasileiro, o grande orador, Antônio Vieira, né, com Sermões, então também era jesuíta. Então, eles são realmente soldados. E o rigor intelectual, né? Rigor intelectual. Studiorum, Então, na verdade, assim, nós temos um soldado, nós temos um padre, que, na verdade, a sensação que a gente tem é que realmente um padre, que é o Papa, né? Não é uma figura tão nobre assim. Você não ficou com essa Fiquei impressão? Exatamente por isso que eu acho que é uma figura adequada para esse momento. Porque não está aqui o primo do Papa, hoje não está aqui, mas ele lembraria sempre aquela história da figura paterna. Ele lembra muito a história da figura paterna, quer dizer, exatamente isso, quer dizer, um caminho. Aparentemente, na cabeça dele, ele pode estar cheio de hesitações, mas ele dá a impressão de que ele sabe para onde ele vai. Que é mais ou menos a história do milico, né? O militar é mais ou menos assim, ele pode estar por dentro se corroendo de medo até, né? Tem um filme de guerra divertidíssimo que chama de Blues, alguma coisa, War Blues, uma coisa assim, que os militares morriam de medo. E deve ser aquilo mesmo, quando o cara começa a ser bombardeado, mas ele mantém uma... Né? Então, eu acho que exatamente ele personifica essa ideia do soldado, do intelectual, do homem comum, da pessoa que pisou em várias águas, mexeu já com a miséria humana, da AIDS, da pobreza na Argentina, e ao mesmo tempo mexe com a desenvoltura nesse mundo mais rarefeito da nobreza, porque ele tem uma nobreza própria que é a sua intelectualidade e a sua origem. A minha preocupação é assim, duas. Quem são os amigos dele e ele deve o quê para quem? Estamos fazendo economia de 300 milhões, e o pior é que ele está falando do aliado dele, porque o anterior era o Sarney. Então, se custava 300 milhões a mais, quem gastava os 300 milhões era o Sarney, que era amigo dele. Então, quando você vê essas figuras emblemáticas da política como sendo os grandes moralizantes, como Renan Calheiros, é sinal de que você efetivamente deve fazer que nem dizia na Porta do Inferno do Dante, deixe de fora todas as suas esperanças, né? Sem dúvida. Você está transpondo a porta do inferno. Se você abstrair o aspecto teórico, né? O aspecto Montesquieu da questão, divisão de poderes, representação popular nas instituições, através do corpo político. Fiscalização do executivo. Está servindo muito pouco, realmente. Né? Eu não chego ao radicalismo do Hugo de fechar tudo, mas eu acho que nós devíamos... Mas 90% você concorda? Não, eu acho que nós devíamos colocar determinados freios a esse abastardamento progressivo e contínuo da vida pública. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil hoje em dia tem 30 e tantos partidos políticos. E agora tem uma lei que está sendo tentada para restringir a abertura de mais partidos políticos. E está sofrendo uma enorme reação da oposição, porque acha que isso é uma manobra do PT para você se perpetuar no poder. Mas ninguém fica pensando que ninguém pode governar nem a cozinha da sua casa tendo 39 pessoas diferentes dando palpite. Como é que você pode imaginar um governo que tem 39 ministros de Estado? Quer dizer, não é por isso, é porque você vê, basta você ter um pouquinho de curiosidade em relação à vida política dos outros países, e ela, pelo menos, ela é filtrada por uma agenda nacional, isso que o Hugo estava falando. Quem é que dá a agenda nacional? Quem dá a agenda nacional é a grande liderança do país.
O cara fica, ai, que maravilha, os Estados Unidos, que espetáculos, instituições. Mas eles tiveram um Benjamin Franklin, eles tiveram um Thomas Jefferson, eles tiveram um Alexander Hamilton, eles tiveram um George Washington, né? E que era efetivamente esse corpo de elite que de alguma forma indica alguns caminhos para a sociedade. Agora, você imaginar que você vai fazer isso por geração espontânea, quer dizer, é a mesma teoria de você botar 50 macacos na frente de uma máquina de escrever, agora não mais máquina de escrever, agora processador de texto, e dar a eles um infinito do tempo e um dia eles vão escrever as obras completas de Shakespeare. Quer dizer, só você, se for muito ingênuo ou muito burro, é que você imagina que esse processo político brasileiro vai resultar em alguma coisa. Não vai, não. Vai resultar nisso aí, vai resultar em compadrio, vai resultar em sacanagem, vai resultar em lobby, vai resultar em interesses corporativos que se defrontam. É isso que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Você perguntou se é uma patologia social. Basicamente, o consumo exacerbado, como disse o Hugo, em que você se sente compelido a ter as coisas, é uma estratégia de marketing baseada na inveja, né? Que o americano chama de keep up with the Jones, né? Estar à altura do Jones. O Jones é o teu vizinho. Então, eles assim, pô, eu tenho um carro e ele comprou um carro melhor que o meu. Eu não preciso de um carro. E aí, até na psicologia organizacional, chama-se isso de síndrome da privação relativa. Você não está privado de nada, você tem teu carro, está tudo ótimo. Mas o teu vizinho tem o melhor que o teu, você está relativamente privado em relação a ele, né? Claro. Então eu acho que é sim uma estratégia fundamental. Agora, eu acho que essa questão da inveja é muito curiosa, porque eu tenho um amigo, e vocês todos conhecem ele, não vou citar porque eu não pedi autorização dele, mas que é um tipo muito divertido. E uma vez ele me disse assim, Belmiro, você sabe, eu vou te confessar uma coisa, que você e eu temos fama de ser cabotinos, que nós somos uns pernósticos, uns narizes empinados, arrogantes. Eu digo, não diga, já me disseram isso, mas tem uma vantagem, nós não temos inveja de ninguém. Eu acho ótimo essa história, né? Quer dizer, o cara que... Como é que você vai ter inveja se você se acha o melhor do mundo? O cara, né? Eu sou o cara. Humilde, ele é muito humilde. Eu me orgulho da minha humildade, né? Então, eu acho que é isso. Realmente a inveja passou a ser, digamos, um motivador do consumo de muita coisa. Porque se você descer realmente a questões do consumo, uma das piores evoluções que o mundo teve foi transformar o consumo num objeto de desejo. Quer dizer, o consumo não é mais uma funcionalidade. A minha mãe, na casa dela, não tinha panela de pressão, então queria ter uma panela de pressão para trabalhar menos. Né? Quando apareceu o liquidificador, era para trabalhar menos. Quando apareceu o aspirador de pó, era para trabalhar menos. Agora não, agora o cara consome porque ele quer mostrar para os outros que ele consome. Claro, Você já viu coisa mais ridícula do cara ir lá no Facebook e apareceu o cara com o carro novo que ele comprou? Isso é de uma... É tão ridículo quanto ter uma televisão com internet na porta, né? Com uma tela de né? computador, né? Quer dizer, é que nem o rico, a classe média de Brasília, que faz a piscina da casa na frente da casa para os vizinhos verem, né? Todo mundo faz a piscina, quando tem piscina, atrás. Claro, para ter privacidade. Os riquinhos lá de Brasília, para os outros verem, botar a piscina na frente. Para toda a vizinhança ver, olha, aqui tem piscina. Agora tem uma nova no Facebook, né? São os velhos que mostram a piriguete do mês, né? Eu e Sandra em Veneza. Como você age quando você se depara com um invejoso? Quando você sente que alguém sente inveja de você? Olha, a minha primeira reação é me divertir à custa disso, né? Inclusive porque eu fico Como pensando... invejo isso. Como invejo isso. Deve ser um sofrimento horroroso você ter esse sentimento permanente, né? De privação. Ai, o Ney é mais talentoso que eu, o Hugo é mais talentoso do que eu, o Mário escreveu uma coisa que teve muito mais repercussão do que eu tive. Isso deve ser uma coisa horrorosa, isso é o 8º círculo do inferno, quer dizer. Então, eu procuro, no primeiro momento, até me divertir com isso, né? A segunda coisa, eu me afasto dessa gente, né?
porque aí é uma questão mais quase que psíquica, né? Eu sou um pouco místico nessa coisa. Essas coisas pegam, sabe? Você conviver com o invejoso é uma coisa que acaba te envenenando também, que acaba te contaminando também. Então, eu faço muito isso. Agora, é muito divertido quando você sabe que a pessoa é invejosa, você despertar nela mais inveja ainda, né? Deixar a pessoa mais ainda excitada com aquilo. Mas realmente é uma coisa horrorosa. Belmiro Valverde, são duas pesquisas recentes feitas nos Estados Unidos e na Inglaterra que mostram que o homem ele leva mais tempo para amadurecer, muito mais tempo do que a mulher. Claro, com certeza. Na Inglaterra, eles usaram cálculos complicadíssimos, mas principalmente do ponto de vista do amadurecimento emocional, e chegaram à conclusão que o homem só vai amadurecer mesmo, só vai ficar no ponto lá pelos 43, 44 anos. Enquanto que a mulher, antes dos 30, já está em ponto de bala. Estou falando só dos caretas, né? E mostra, tem uma outra pesquisa nos Estados Unidos, ela mostra também que o homem, ele na verdade, ele nunca deixa de ser um garoto. Porque ele se diverte com coisas tolas, ele gosta de piadas de flatulências, ele ri por qualquer coisa, coisas que muitas vezes as mulheres não conseguem entender. Por que nós somos assim tão rasos, Belmiro Valverde? Porque nós somos homens. E vice-versa. Exatamente, né? E por coisa. Né? Eu acho que isso faz parte exatamente do arcabouço psicológico de cada um de nós, né? As mulheres são, quando você faz em todos os domínios da vida, elas são mais meticulosas, mais cuidadosas com as opiniões, elas são mais tudo, né? Essa história, nós estávamos falando de cantadas de homens com mulheres. A cantada da mulher no homem ainda é uma ficção dos anúncios de cerveja, porque nenhum de nós, eu não sei vocês, que são símbolos sexuais assumidos. Com licença, eu nunca me coloquei como símbolo sexual. Eu nunca fui cantado por ninguém, nem pela minha querida Elizabeth. Eu tive que fazer uma força danada para cantar. Então, eu acho que isso está ainda no imaginário das pessoas, que as mulheres vão assumir papéis masculinos, como vive dizendo o Hugo, né? Faz parte da nossa natureza. Nós somos mais voltados para esporte, para coisas assim mais banais. Um jogo de futebol acaba em 90 minutos e depois demora mais um ano em conversa de boteco. Eu duvido que as mulheres passassem um ano depois discutindo um gol do Maradona, um gol do Pelé na conversa de boteco. Né? Acho que isso faz parte do nosso equilíbrio físio-psicológico. Né? Agora, eu acho bom você ser a vida inteira meio garotão. Não no sentido do Olacir de Moraes, que estava com 75 anos, andava com mulheres de 19, certamente era muita areia para o caminhão dele, embora ele tivesse uma jamanta de dinheiro, ali dava para 4 jamantas. Era um banquete para 400 talheres. O Olacir de Moraes está na cara que não dava conta. Mas aquilo era o garotão, o cara que andava de suéterzinho nas costas. Não é isso que eu estou falando. É você manter a jovialidade, é não se levar a sério, sabe como é? Aí é o traço de garoto que nós temos e que eu acho muito bom. A diferença de humor da mulher e do homem, Belmiro Valverde, porque nós temos realmente níveis de diferença. A nossa forma de encarar o humor é muito diferente da mulher. A mulher, na verdade, ao contrário do que se diz, a mulher é muito mais racional do que o homem, por conta realmente da forma como nós levamos as coisas do humor. Olha, se o nosso programa fosse às 11 horas da noite, eu repetiria o Gustavo Mendes, aquele que faz o Quibe Louco e que faz a Dilma, falando sobre a família e sobre a forma de fazer uma mulher feliz e sobre a forma de fazer um homem feliz. Tá? E tem muito a ver com isso, quer dizer, o humor da mulher, ele é extremamente volátil. Ela leva a sério as coisas com muita facilidade, quer dizer, ela toma no sentido literal as coisas com muita facilidade. E aí é que vem assim uma certa, digamos, uma certa responsabilidade masculina, no sentido de que, como diria o Freud, às vezes um charuto é só um charuto, quer dizer, às vezes uma coisa acaba em 3 minutos e acabou. Agora, muitas vezes, no sentimento feminino, a mulher se parece muito com, como dizia o Tancredo Neves,
a respeito do Itamar Franco. Ela guarda o rancor na geladeira. Quer dizer, ela guarda aquela coisa, né? Ela mentaliza, ela reelabora. Guarda no Tupperware, né? fica lá congeladinho. Então, o Gustavo Mendes eu acho que é Gustavo Mendes o nome dele, né? Gustavo de alguma coisa. Ele personifica muito isso, no sentido de que você tem que aprender a viver com o humor feminino. Como ela tem que aprender a viver com o homem também irresponsável. Irresponsável no sentido limitado também, não estou falando de responsabilidade absoluta. Mas estamos falando dessa irresponsabilidade, assim, da jovialidade. Ela muitas vezes se ressente disso. Você não me leva a sério. Eu estou falando uma coisa séria e você não está me dando bola. Hã? E você tem que aprender, senão é uma guerra permanente, né? Isso é uma brincadeira, né, com a frase dos muros franceses em 68, né? Défendu, né? É proibido, proibido. Défendu, né? défendre. Então, agora eu acho isso um absurdo. Eu acho até que os dois aqui gastaram muito latim erudito para mostrar o absurdo da situação. Como é que você pode chegar no país e você obliterar a memória do país a respeito de pessoas que supostamente foram relevantes, porque ninguém escreve uma biografia a respeito de alguém que seja irrelevante, em nome do direito dele à imagem pessoal ou aquilo que ele considera que deva ser dito a seu respeito. Quer dizer, é o fim da picada. Quer dizer, além do mais, a história do Roberto Carlos é mais ridícula porque ele quer eliminar uma discussão de todo um movimento musical que foi a Bossa Nova, como se ele fosse o rei sol da Bossa Nova. Não se pode falar da Bossa Nova porque estará falando de mim. Né? Quer dizer, isso é um negócio inacreditável. Quer dizer, agora, o duro não é que exista isso, que o Caetano Veloso, que o fulano queiram fazer isso. O duro é que os juízes estão caindo nessa história e estão coonestando essa posição. Agora mesmo, a biografia da Lili Safra foi proibida no Brasil. No passado, a biografia do Garrincha foi proibida do Rui Castro. Que é divertidíssimo. Eu tenho, é divertidíssimo, é ótimo. Divertidíssima e absolutamente verdadeira, porque desmistifica a figura do Garrincha passarinho. Garrincha não tinha nada de passarinho. O Garrincha era um cara que jogava divinamente bem, mas na vida pessoal era um safado. O Garrincha era um cara desclassificado, bebia, tinha várias mulheres, filhos, viveu a vida a granel. E daí criou-se toda aquela mítica, né? Não, que o Garrincha se sacrificou pelo Botafogo. Depois, quando saiu a biografia do Garrincha, ele sabia que o Botafogo ajudou o Garrincha anos e anos, né? Anonimamente, porque o Garrincha estava à beira da morte com cirrose. Então, eu acho que esse movimento contra a biografia não tem nenhuma explicação. Eu só lamento é que a magistratura brasileira esteja caído nessa enorme farsa desses fariseus que fazem isso. Porque isso é um farisaísmo. Se você não tivesse biografias não autorizadas, você não saberia da história real, fática, porque há fatos também, não é? Há coisa que não pode ser a biografia discutida. É construída com documentos e com depoimentos. Claro, né? Você não saberia metade. Você não saberia, por exemplo, que todo o entorno pessoal da Segunda Guerra que levou a vários fatos de importância estratégica mundial. Existe um livro famoso chamado Os Meninos de Londres, uma coisa assim, que conta a história dos 3 americanos que foram mandados para a Inglaterra durante a guerra. O Averell Harriman e outros 2, que era o embaixador inglês, embaixador americano, e o outro que era o representante da Comissão de Armamentos. E ele conta a história dessas 3 pessoas, como é que esses 3 americanos ajudaram na guerra, mas ao mesmo tempo conta que os 3 se envolveram com a família do Churchill, se envolveram amorosamente com a filha do Churchill, com a nora do Churchill, tá? Quer dizer, conta em confidências sexuais da família do Churchill para contar uma história importante. Mas com Churchill não se envolveu. Não, nada com ele.
Mas ele era fofinho, ele era fofo. O Checho era o Checho. No sex, please, because we are British. Né? Mas ele não deixava de ser um fofo, então, né? só para concluir, por exemplo, você vê um caso que não é da biografia escrita, mas é da biografia televisada. O 60 Minutes, uma vez, publicou uma matéria sobre a Guerra do Vietnã e denunciou o general William Westmoreland. Numa série de coisas. Pintou o Westmoreland como um sórdido, como um cara capaz de grandes... O Westmoreland, o que fez? Foi para a justiça e obrigou o 60 Minutes e o Michael Wallace, que era o mais vaidoso e o mais nariz empinado dos três, ou dos quatro, a se retratar. O Michael Wallace entrou em depressão porque foi desmentido publicamente. Mas por quê? Porque o cara que foi ofendido foi para a justiça e disse: esse fulano me detratou. E eu vou provar que ele me detratou. Provou. E ele tem que ser retratado. E o cara se retratou. E daí entrou em depressão, porque ele viu que ele foi desmoralizado como jornalista. Eu acho que o processo normal é isso. O cara falou mal de você de uma forma injusta, iníqua, você vai para a justiça. Mas você não pode chegar e dizer assim: eu não vou deixar que você diga isso a meu respeito. Para isso que você é pessoa pública. Quem é que você gostaria que governasse o seu país? Um cara que tomava uma garrafa de gin por dia, um que tinha várias amantes, ou um que era herói de guerra condecorado por ferimentos. Aí o cara diz: o herói de guerra. Pois não, você é governado pelo Hitler, porque o Winston que aliás era vegetariano. Uma garrafa de gin por dia, e o Franklin Delano Roosevelt era um homem chegado a amantes. Uhum. E o Hitler era amante dos animais e era vegetariano. Claro, também, né? Sim, também. Miro Valverde, armas de brinquedo devem ser proibidas ou é? Claro que não, isso é babaquice no estado natural elevado à potência N mais Kpi alfa. É um troço ridículo. Né? Para começar, as armas que já estavam proibidas no Brasil e que talvez fizesse algum sentido aquelas armas que eram tão realistas que eram usadas pelos bandidos, às vezes, em assalto. Isso está proibido já vai há 10 anos. Também não. Não, mas que vamos, sei lá, até aí vá. Eu também acho que é inócuo, mas e também brinquei muito com Coisa da Estrela, com dois, eu achava... Revólver de espoleta, né? Foi de espoleta, uma tira de espoleta. Botava espoleta e pá, e fazia. Nunca matei ninguém. E nunca tive uma arma em casa depois de adulto que sempre soube distinguir entre a arma de brinquedo. Agora, essa arma que eles que acabaram de proibir, são essas armas que são claramente de brinquedo, ou seja, pintadinha de verde, amarelo, vermelho, azul, água. lançam água, jato d'água, mas daí então já vem o politicamente correto e remete a questão, mas não sei o quê. Pelo amor de Deus. Né? Olha, eu concordo plenamente com esse sentimento que eu sei que todos vocês têm também. O prazer da vida, o que o italiano chama da gioia di vivere, está sendo muito danificado por essa ideia do politicamente correto. Tem gente que hoje em dia você fica com medo do que você diz, do que você faz, porque você pode ser mal interpretado, mas não é mal interpretado assim no sentido casual. O Ney fez uma coisa que eu interpretei. Falou uma bobagem. Não, o cara sai correndo, vai no Ministério Público e denuncia você por racismo, denuncia por assédio moral, coisa desse tipo, né? Então eu acho realmente detestável. Tanta coisa séria para pensar, você ficar pensando nisso. Né? Mas existe na civilização, existe uma fascinação, eu diria, quase atávica pelas armas. Claro. A gente tem isso é uma coisa que faz o parte mundo resistiu a isso brilhantemente durante milhares de anos, né? Está na cara que o cara brincou de espada no passado, o gaúcho brinca até hoje com um cavalinho feito de como é que chama, de cabo de vassoura, coisa lá uns arbustos lá que eles cortam, não é? Eu penso muito assim, quer dizer, se você, na realidade, a dimensão da criança, a dimensão da brincadeira, que é fundamentalmente uma dimensão simbólica,
ela tem muito pouco a ver com a vida adulta da pessoa. Tá? E quando você faz... Existe um monte de estudos a favor e contra essa questão. Mas quando você faz realmente uma verificação factual, onde é que nasce a violência, por exemplo, nas áreas mais perigosas do Rio de Janeiro? Em que os meninos brincam de pistola ou que os meninos com 8 anos estão com pistola mesmo? E daí tem um poder de vida e morte sobre... A banalização da morte nesses lugares é um negócio maluco. Se você pegar alguns livros que retratam situações como de Cidade de Deus, etc., quando o traficante ia mandar executar alguém, ia o executado, e a criançada atrás, feliz da vida, para ver a execução do condenado. E riam, e olha, vamos lá, não sei onde. Estavam brincando. Fulano, vamos botar o cara nos pneus fulano e vamos vai fazer ser, o micro-ondas. fulano vai executar. Eu acho que aí é que está a questão da violência. Não está na questão simbólica do cara que chegou e simulou essa coisa de criança, de fingir que você é herói, o outro fingir que é bandido. Eu acho que nós tínhamos parado uma vez por todas com a ideia de você resolver a realidade social por legislação. Né? Agora, outro dia eu vi uma coisa que vai me desculpar, minha querida colônia gaúcha, inclusive minha família é de origem gaúcha, eu já vou avisando para a patrulha não vir atrás de mim. Minha família é do Alegrete. Alegrete? Exatamente. Pertinho da Você fronteira. sabe onde fica o Alegrete? Segue o rumo do teu próprio coração. Eu conheço, Encontrarás na estrada algum ginete, ouvirás só de gaita ou de violão. Então, Passou feito isso, na prova de gauchismo. Passei a prova de gauchismo. Fizeram aprovar uma lei agora, declarando o cavalo como patrimônio imaterial do gauchismo. Quer dizer, é como se os gaúchos dissessem assim, só quem tem cavalo na história do mundo e pode entender essa relação transcendental do cavalo com o humano é o gaúcho. Porra, tem cavalo desde que o mundo é mundo. Romanos, sumérios, etruscos, maia não tinha. Mas e de repente a lei, agora não sei o que, patrimônio imaterial da humanidade. O cheiro da pimenta é o patrimônio do baiano. O acarajé. O acarajé. Pelo amor de Deus. Eu queria... Get a life, como diz o americano. Vão arranjar uma vida para viver. Um negócio inexplicável. Eu, por exemplo, tenho em relação ao belicismo e às guerras o sentimento mais negativo possível. Quando eu vejo a destruição, a morte, o sofrimento coletivo, aquilo me confrange o coração. No entanto, eu tenho verdadeira fascinação pela guerra. Como é que você pega, né? Quando eu vejo as cenas de Nuremberg, de milhares de alemães ali estáticos, né? E o Hitler com 2 pessoas sozinhas andando no meio daquela turma, sem nenhum medo, porque ele está dominando aquela massa toda. Isso é um negócio assim, absolutamente fantástico você imaginar como processo social. Quando você vê os filmes do desembarque aliado na Normandia, os meninos todos, coitados de 18, 19 anos, sendo levados para virar bucha de canhão, porque aquilo ali era um massacre. Um moedor de carne. Morreram no primeiro dia 4 mil e mais 9 mil ficaram inutilizados no primeiro dia no primeiro dia do D-Day, no D-Day. Né? Então, aquilo me fascina no sentido da curiosidade. Realmente, eu tenho assim uma enorme curiosidade em relação a isso. No entanto, se você me perguntar, você gostaria de estar no pelo de um desses heróis da guerra? Não. Você gostaria que teu filho fosse para lá e fosse que nem aquele cara do Band of Brothers que matou 50? Não. E se eu pudesse tirar meu filho de uma guerra, que nem os americanos fizeram, que mandavam o filho para a universidade para ele não ir para a guerra do Vietnã, faria exatamente a mesma coisa. Porque eles voltam todos da guerra, voltam todos pirados. Contando minhas confidências em público, uma outra coisa que eu tenho fascinação é por malandragem, é pela fraude, é o cara
que é o conde, o famoso conde Ivan Lussov, que vendeu a Torre Eiffel. Esse tipo de esperteza, eu acho isso golpe italiano. Golpe italiano, é um golpe filme de mestre, né, de Sting. golpe de mestre. Eu acho aquilo uma forma superior de inteligência mal aproveitada.